Ela é pastora na nova igreja. Lidera junto com seu marido, pastor Jefferson Borges, com uma liderança visionária, alegre e amorosa. Tem inspirado centenas de líderes de sua comunidade. Se destaca também no ensino da palavra de forma clara e criativa. Recebam com alegria, pastora Cláudia Borges. A alegria é minha, sempre uma grande alegria estar aqui junto com a igreja nessa conferência da família, algo que é do nosso coração desde sempre, lutar, entregar nossa vida para servir a Deus e acreditar no plano de Deus para a família. Um plano de Deus, existe um plano de Deus para nossas famílias, amém? Amém. Amém. Que maravilha! Nós vamos estar agora. Não está funcionando e não sou eu. Estão arrumando? Tá bom. Nós vamos estar nesse momento falando sobre algo que nós já ouvimos da boca de vários pastores abençoados, pastor Mário, pastor Jefferson, pastor Fernando, porque as verdades de Deus, elas vão sendo unidas até trazer para a gente uma realidade. E nós vamos estar falando sobre a habitação do justo. Diga: a minha habitação, a habitação da minha família, a habitação da minha casa, de todo, é o meu lar. E eu quero que você feche os seus olhos e fale: Deus, eu estou entregue aqui 100% a minha mente. Não é só o meu corpo que está aqui, mas eu não quero perder todo o alerta da minha mente nesse momento. Eu quero estar alerta na minha mente, no meu espírito. Eu quero receber tudo que o Senhor tem. Eu quero que o Senhor chegue em lugares aonde eu não consigo chegar sozinho. Amém. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo aqui. Tem liberdade para estar em nosso meio. Cumpre o seu propósito em nome de Jesus, amém? Vou pedir para alguém pegar esse passador aqui para mim, que ele não está funcionando. Ah, funcionou. Eu quero que cada um de vocês pense agora e saiba que você não escapa. Diga: eu não escapo. Nós não escapamos de sermos aqueles aonde Satanás coloca os olhos. Nós precisamos saber que existe um plano de Deus para a nossa família. E sempre que Deus tem um plano, Satanás tem um plano paralelo. Ele tem um plano que caminha contra o plano de Deus. Mas nós sabemos que tem um final da história prometido por Deus, que somos mais que vencedores. Mas nessa tarde Deus quer trazer um alerta para que nós possamos prosseguir sem abrir mão da nossa família, para que a gente possa prosseguir sem abrir mão do nosso relacionamento com Deus e sem abrir mão do propósito de Deus para a nossa vida. Satanás não vai chegar, encarar um de nós aqui e se apresentar de uma forma que a gente identifique rapidamente. É como a rã. Como que aconteceria com uma rã se colocasse ela numa panela de água quente? Ela pularia imediatamente para ficar livre da morte. E eu quero que você olhe aqui a sua casa, a sua família, e olhe com olhos espirituais e pense como ocorre o processo que Satanás usa para matar uma família, para fazer a nossa família o seu alvo. E o processo é a mesma coisa quando queremos matar uma rã, aumentando gradativamente a temperatura. Ela entra num recipiente de água fria e ela se sente num lugar seguro e confortável. E aquela água vai sendo aquecida, aquela água vai sendo aquecida, aquela água vai sendo aquecida até que ela morre. Então, nesse momento, peça para Deus olhos espirituais.
olhos espirituais para dentro da sua casa, olhos espirituais para o seu relacionamento com Deus, olhos espirituais para que você não seja aquele que quando você vê a temperatura foi tão aquecida e a sua família foi destruída sem você perceber, amém? Em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos para que a gente possa entender que existe um plano de Deus, para que a nossa habitação, para que a habitação do justo seja preservada, para que a nossa casa seja algo preservado. Ontem à noite nós ouvimos, o céu em casa. O céu em casa nada mais é do que estarmos na habitação do justo. A habitação do justo. Põe o próximo slide, por favor. O que acontece? Olha esse oceano. E se você for para biologia, você vai descobrir que no oceano tem tudo que os peixes precisam. Diga tudo. Tem tudo que eles precisam para reproduzir, para viver, para sobreviver. Por que será? Por que será que esses peixes que estão no mar são pescados? Por que será que eles mordem a isca? Por que será que eles são pescados com uma isca? Se ali tem tudo que eles precisam, por que a isca é atraente? Porque às vezes até a isca falsa que agora fabricam, Fabricam, não é mais como era antigamente, as pescarias mudaram e evoluíram. Mas eu quero que você olhe para a sua família, como parte dela que você é, seja o marido, seja a esposa, seja o filho, seja o pai, seja a mãe, e pense, existe tudo o que eu preciso, Deus já colocou disponível tudo o que nós precisamos, para que a nossa família não naufrague, para que a nossa família não seja aquela que morde a isca oferecida por Satanás e morre. Existem iscas sendo lançadas. E quando a gente tira os olhos de Deus, e quando a gente para de perceber e de entender que já temos tudo o que precisamos, que Deus já providenciou tudo o que precisamos, ainda que os nossos olhos não estejam enxergando, é nessa hora que a gente morde a isca. É nessa hora que a gente morde a isca, acreditando que podemos ir atrás de algo que não seja aquilo que o Senhor nos deu. E nessa tarde, nós estamos aqui, como igreja, como famílias reunidas, para dizermos não àquelas iscas que estão sendo lançadas pelo inimigo, para que as nossas famílias sejam destruídas. E para isso você vai precisar de olhos, faz assim. Olhos espirituais, olhos espirituais. Eu lembro que quando a gente chegou aqui em Cascavel há 19 anos atrás, eu conto essa história repetidas vezes, porque ela foi forte e a gente não esquece. E quando começamos a igreja, a gente chegou há 21 anos atrás, mas a igreja tem 19, pessoas falaram para a gente, o que vocês estão fazendo? Essa é uma terra que mata pastores. E começaram a citar o pastor que a mulher tinha morrido, se suicidado, o pastor que o filho tinha ido para as drogas e não tinha saído, o pastor que a esposa entrou em depressão, o marido entrou em depressão e foram embora. Nós estamos aqui nessa tarde para dizermos que não vamos abrir mão da nossa família, cada um aqui. Não importa a isca que seja lançada, não importa a mentira que seja jogada, não importa a dificuldade que se pague, não importa o preço que se pague, a dificuldade que se passe, mas os nossos olhos precisam enxergar além das emboscadas de Satanás sobre os nossos lares. De fato, Satanás anda rodeando, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Mas, de fato, em Cristo nós podemos avançar e sabermos da fidelidade dele, que nele encontraremos o que precisamos. E não foi fácil avançar durante todos esses anos. Não foi fácil prosseguir, tendo que cuidar de duas famílias, da família biológica e da família igreja. E eu contei na turma de raízes que eu ensinei quarta-feira, eu contei que quando eu casei bem jovem, 18 anos, e aí a gente teve a nossa primeira filha, eu tinha 19, e aí nós compramos um livro do Jaime Kemp.
Vocês já conhecem essa história do Jaime Kemp, alguns, né? Que capa de livro, Jaime Kemp, a sua esposa e aquelas filhas. Eu e o Jefferson, amor, vamos aprender tudinho, é tudo com princípios bíblicos, a gente vai fazer tudo igual está aqui, nós vamos ter uma família igual a do Jaime Kemp, porque a gente vai aprender e nós não vamos fazer os mesmos erros dos nossos pais. Quem já pensou assim, que não vai cometer os mesmos erros dos seus pais quando teve filhos? É hora da verdade, gente, levanta a mão. Olha, levanta e fica em cima. Agora gira o pescoço para os dois lados e para trás sem abaixar a mão. Esse é um pensamento que vem na nossa mente. Ele é um pensamento que ele pode pender para um lado perigoso. Embora ele tenha um lado saudável, o lado saudável eu aprendi que isso não é bom. Eu aprendi criança que bebida não era uma coisa boa. Então eu escolhi que eu iria passar longe, completamente longe, durante toda a minha vida da bebida. Então foi bom eu aprender e tomar essa decisão de fazer diferente, para não cair na armadilha que o meu pai caiu. Mas existe o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é algum pai, alguma mãe na terra achar que o resultado daquilo que acontece na vida do seu filho vai ser apenas e totalmente pelo seu desempenho como pai ou como mãe. Porque acredite, você pode sim não cometer os erros dos seus pais, mas você vai cometer outros erros como pai, como mãe, porque isso acontece de fato. E aí, se nós não tivermos Deus como fonte da nossa vida, da nossa casa, como prumo, o Espírito Santo e Jesus como nosso Salvador, e a nossa casa não for o céu na terra, e a nossa casa não for a habitação do justo, nós vamos correr o risco de perdermos a nossa família, porque existe um lugar, diga um lugar, aonde só Deus pode chegar. Existe um lugar na sua família onde só Deus pode chegar. E se você não tiver essa dependência, você vai se mover pensando: eu já fui muito melhor que o meu pai e a minha mãe. Então, nada vai fugir do controle, mas não é o nosso controle, é o controle de Deus, amém? É algo muito profundo, porque se você fizer tudo e achar que tudo depende de você, a hora que você enfrentar um marido te traindo, uma esposa te traindo, um filho te traindo, você vai pensar: fracassei na minha habitação, fracassei na minha família, e acabou, e vai achar que é o fim. Mas se você entender que aonde entram as falhas humanas, vem a graça, a misericórdia e o poder de Deus, que é capaz de restaurar e suprir aquilo que nós não conseguimos fazer. Entendem essa profundidade? Então eu quero que vocês acompanhem esse versículo, que diz assim, Deuteronômio 30, 19, finalmente, fortaleçam-se no Senhor ou no seu forte poder. Deus está falando essa palavra ainda hoje, para mim e para você, para os nossos lares, para a sua família, para aquilo que você está vivendo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um momento que a luta vai ser sobrenatural. Você vai precisar olhar além e pedir olhos de Deus sobre a sua casa, porque ninguém casa para separar, ninguém tem um filho para ver perdido nesse mundo. Então, no momento em que as coisas parecem estar fugindo do controle, precisamos olhar com olhos espirituais. E continua: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, inabaláveis, permanecer inabalável, existe uma condição. Pense agora nisso, existe uma condição de Deus para o meu coração, para o seu coração, para a nossa vida, para o nosso interior, que é conseguirmos ficar inabaláveis apesar das lutas e dificuldades, porque sabemos aonde queremos chegar e sabemos que em Deus podemos todas as coisas. Em Deus nós podemos sim termos a nossa casa como habitação do justo.
E isso é muito forte. Eu fico assim com o meu coração fervendo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, porque Satanás é mentiroso, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas, diga todas as setas do maligno. As setas virão, as setas não param de vir, mas elas podem ser apagadas pelo poder de Deus, manifesto na nossa vida através da fé, da obediência, da perseverança. Pastor Fernando falou hoje, da paciência. Contou pra gente aqui o segredo, que uma mulher de 50 e poucos anos de casado disse para ele. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador presa em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como eu me cumpre fazer. Somos embaixadores presos em correntes. Diga, não posso ser solto desse lugar que Deus me colocou. Fale agora aí no seu lugar, baixinho. Pode falar alto. Você está preso em correntes como embaixador de Deus. Você tem uma missão. Você tem uma missão nesse mundo. Nós temos as promessas de Deus, e as promessas de Deus, elas vão para a nossa família, elas são para a nossa família de sangue, para a nossa família biológica, para a nossa família que a gente tem secular, mas para a nossa família igreja. Essa verdade de Deus nos nossos corações, e eu quero repartir com você aqui esse versículo tão especial, porque Satanás, quando ele quer destruir uma pessoa, ele começa vindo atacar o seu habitat. E se a gente se distrair, e se a gente não estiver alerta, se nós não estivermos vigilantes, quando a nossa casa está sendo destruída, o processo de destruição pessoal de cada um de nós já está em andamento. E Provérbios 24, 15 e 16 diz: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se erguer, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. A maneira de extinguir uma pessoa, a maneira de extinguir uma criatura no nosso planeta, uma espécie, é destruindo o seu habitat. Foi feita uma pesquisa agora, apontada em diversos estudos, que a principal causa da extinção da fauna no planeta é através da destruição do seu habitat. Destrói o habitat e aqueles animais vão sendo extintos. Destrói a nossa casa, destrói a nossa família. E a extinção vai vindo sobre a nossa vida, sobre o projeto de Deus, sobre o plano de Deus. Eu desde criança sempre pensava como eu queria uma família guardada e protegida por Deus, e que viessem os filhos, os genros, as noras, os netos, os bisnetos, e aquelas fotos fossem só aumentando as cabecinhas. Mas entre aquilo que você sonha e você está disposto a passar pelo processo da realidade, para que aquele sonho se cumpra, está um grande percurso. Qual que é o sonho do seu coração para a sua família? Deus está dizendo para você nessa tarde: não abra mão desse sonho, ele é possível. Não saia correndo, não desista, não olhe para as circunstâncias. Não deixe que a sua habitação seja destruída, não deixe que o seu lar seja destruído, não deixe que aquilo que Deus te deu seja desfeito. Então eu quero citar para vocês aqui algumas emboscadas. Diga, emboscadas. Porque quando a gente já sabe
que aquilo ali é uma armadilha, que aquilo ali é uma emboscada, nós podemos decidir não cair e andarmos alerta. E a primeira emboscada, eu vou falar rapidinho aqui, eu vou falar sobre 6 emboscadas, vou citar 6 emboscadas. 1, falta de fé, falsa fé. 2, boca grande. 3, ativismo. 4, idealismo. 5, já era. E 6, racionalismos. Isso tudo são emboscadas, diga emboscada de novo, para destruir a habitação do justo, para destruir a minha habitação, a sua habitação, para destruir a nossa família. A primeira é a falsa fé. Qual que é a falsa fé? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da família da fé, dos da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuidar da sua família. Quem não cuida da sua família em casa é pior que um descrente, tem negado a sua fé. Tem negado a sua fé, então essa é uma falsa fé. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver uma fé que começa dentro da nossa casa. Eu vejo pais querendo que os seus filhos não se desviem. E aí quando passa um problema com seus filhos, eles se desviam. Aí como que você quer que o seu filho adolescente, que tem 13 anos, enfrente essa luta sem se desviar, se você não consegue, adulto, que deveria ser mais maduro, enfrentar a luta de ver o seu filho querendo se distanciar de Deus e você ficando firme? E aí o pai destrambelha, é incoerente, porque ele quer enxergar uma fé no filho que ele não está vivendo. Porque o pai passa pela prova e ele deixa um rastro. Quando eu falo pai, é pai e mãe, deixam rastros. Qual é o rastro que você quer deixar para os seus filhos? Que ele vai se lembrar. Quantas pessoas aqui, depois do pai e da mãe morto, ainda se lembram de coisas boas que seus pais ensinaram e tentam repetir? Por quê? Porque ficou um rastro que sempre que não vai ser apagado, que você vai poder recorrer na sua memória, ainda que os pais já tenham sido retirados dessa vida, eles deixam rastros de fé, e essa é a fé verdadeira. A fé verdadeira é como que o nosso filho vê a gente dentro de casa, como que o marido vê a esposa na dificuldade, como que a esposa vê o marido na dificuldade. O que é isso? Que às vezes a gente vê as pessoas servindo na igreja. A gente sempre fala, a gente tem um time aqui na igreja que a gente brinca que a gente vai montar a nossa barraquinha aqui na igreja. De tanto que é a nossa segunda casa. Mas não existe uma fé verdadeira se dentro da igreja somos um e dentro de casa somos outro. Se dentro da igreja nós temos disposição para lutarmos pelos relacionamentos, para lutarmos pelas pessoas, para darmos crédito para as pessoas, para não desistirmos dela. E dentro de casa, não há presença, não há diálogo, não há pedido de perdão. Um está de mal com o outro, filho de mal com o pai. O adolescente vem aqui, não, mas o seu vô vai lá no seu vô. Não, não vou, por quê? Porque meu pai não vai no meu vô. Porque minha mãe não vai na mãe do meu pai. Mas o que aconteceu? Não, sempre foi assim. Isso é uma falsa fé, porque está sendo deixado um rastro do exemplo, um rastro daquilo que você vive, um rastro daquilo que eu vivo. Então precisamos saber que a nossa fé na igreja tem que ser resultado da nossa fé em casa, amém? O pedido de perdão, pastor Rona falou hoje de manhã, não é? Chegar e falar, eu errei, me desculpe. 36 anos de casado, eu e Jefferson temos, e até hoje a gente tem que pedir desculpa um para o outro. Por quê? Por ser assim até morrer. Porque eu ainda erro bastante, ele ainda erra bastante. Porque relacionamento, morar dentro da mesma casa, todo dia, gente, é um desafio. É um desafio. Aí tem hora que você tem que lembrar o que você quer, por que você está plantando essa semente, por que você está regando essa plantação, porque você tem um propósito de viver uma fé verdadeira, que você não vai deixar morrer aquele relacionamento, porque ele reflete a sua fé. O nosso relacionamento em família reflete a nossa fé, aquilo que acreditamos. Cada pessoa da nossa casa é um projeto de Deus. Diga aí no seu lugar, cada pessoa da minha família é um projeto de Deus. Quando eu descobri
que eu fiz coisas diferentes da minha mãe, fiz coisas diferentes do meu pai, e nós passamos por coisas jamais imaginadas, e a capa do livro do Jaime Kemp não aparecia. Não foi fácil. Não foi fácil aplicar uma fé verdadeira. Não foi fácil. Porque no meio da caminhada nós vamos errar. Mas como que vamos reagir depois do erro? Com orgulho, com humildade, com desesperança, com fé, paralisado, avançando, andando? Pessoas difíceis dentro de casa são parte do projeto de Deus para nosso bem, para o plano de Deus. Às vezes eu sou difícil para o meu marido, às vezes ele é difícil para mim. Aí nós temos que lembrar. Tem horas que aquela pessoa da sua intimidade vai te irritar tanto, que você vai ter que se lembrar do porquê que você está ali. E você vai ter que lembrar que tudo passa também pela verdade da sua fé. Porque você sabe que na hora que você for fraco, você pode ser forte em Deus. Na hora que as coisas ficarem difíceis, o livramento vem. A minha filha mais velha, Bianca, ela perguntou para mim que o Jefferson subiu aqui quarta-feira, não sei que dia foi que o Jefferson subiu aqui, que ela estava do meu lado. Aí eu falei, mas como que teu pai tá bonito com essa barba? Meu Deus, gente, eu passei a vida inteira achando barba horrível. E eu falo, amor, a única barba que eu acho bonita é a sua. Porque eu acho barba uma coisa poluída, assim, esquisita. Mas agora, né, os homens não deixam mais sopa na barba, com maionese. Antigamente não tinha essas coisas. Então sempre que eu vi uma barba, vinha assim na minha cabeça, imundice. Mas o que aconteceu? O Jefferson passou uma vida inteira no exército. Então ele sempre era barbeado, com aquilo cheiroso. Ele aparecia, ai meu Deus, que príncipe, barbeado. Meu Deus, que lindo, não tem nada me espetando, que coisa bonita. E a vida inteira eu falava, amor, nunca deixa a barba. Mas o que acontecia? A gente viajava de férias. E na férias, eu não sei em que ano da história, ele falou, ai, vou descansar da Gillette, vou deixar a barba. E aí naquelas férias, ele bronzeado, todo ombrudo, né? Todo ombrudo, aquele ombro de nadador. Aí ele deixou nascer aquela barba. Aí ele só nas férias. Eu, nossa, amor, aí só a história das férias. Nossa, amor, você ficou tão bonito com essa barba nas férias. Aí chegava das férias, ele tinha que raspar para ir para o quartel. E assim foi, ele acostumou, então barba virou uma coisa de férias. Nessas últimas férias, agora que a gente foi, que tem uns 15 dias, ele moreno lá, começou aquela barba. Eu, amor, essa barba tá tão bonita, e de repente, no meio das férias, ele apareceu sem barba. Gente, eu não consegui disfarçar. Eu, o que você fez com a barba? Ele, raspei, a gente tem que ir lá tirar o visto. Aí o amor, lá no consulado, lá não é no quartel. No quartel você não podia aparecer de barba, mas lá ninguém vai negar o visto se tu tiver barbado. Aí ele pensou, é verdade. Meu amor, por favor, não raspe essa barba. Por favor, você tá lindo. Aí ele deixou a barba. Tem uns 20 dias. Ele deixou a barba e cresce rápido. E eu falei, amor, sabe o que está acontecendo? Ele, não, mas quando eu voltar de férias, eu vou no culto, eu vou raspar a barba. Eu falei, por que ele? Porque envelhece essa barba branca. Amor, você confia em mim? Você confia em mim? Você está muito gato com essa barba. Porque você está com cara de férias. Toda hora que eu olho para você, eu penso agora que você está de férias. Eu comecei a gostar de barba, porque barba era uma coisa de férias. Então eu acordo de manhã, olho para ele, barba, eu, ai, tô de férias. Eu entro no carro com ele, barba, eu, ai, tô de férias. Olha, eu nem fiquei mais cansada em nenhum momento, porque parece que eu tô de férias toda hora. E agora ontem você ganhou presente para a barba ficar cheirosa. Toda hora eu cheiro essa barba, eu não tiro. E toda hora alguém... Aí eu falei, amor, você não vai ficar velho com essa barba. Pergunta para as meninas, para a Bruna, Bianca e Beatriz. Se elas falarem que você tá velho, tá feio, você tira, combinado? Ele, ai, combinado. Gente, sem brincadeira, a gente estava no aeroporto, voltando para cá. Eu nem falei com as meninas, chega uma mensagem ali no nosso grupo da família, que tinha uma foto.
As meninas, olha meu pai de barba. Aí a Bianca com a Bruna, que gato. Aí a Bia, que estiloso. Aí as três, nossa, prefiro meu pai de barba. Ele, tu falou com elas? Eu, amor, palavra de honra, não falei com elas, é pura verdade, eu te disse. Chegou na igreja, tá todo mundo babando com a barba dele. Quem acha que ele ficou lindo? E aí eu estava aqui com a Bianca, que por isso que eu contei essa história toda. E eu falei, Bianca, ele subiu aqui. Eu falei, amor, não consigo tirar o olho de você. Ele subiu aqui. O teu pai tá bonito com essa barba, né? Aí ela, mãe, meu pai, você ainda sente frio na barriga com meu pai? Aí eu, às vezes, não toda hora, mas eu ainda sinto. Aí ela achou engraçado. Mas o que eu quero dizer, o plano de Deus para a nossa família, quando eu falo que existe um plano de Deus, significa que quando a gente olha um para o outro, para o filho, para o marido, para a mãe, para o pai, para a esposa, e vem aquele sentimento de que parece que algo está desconectado, parece que você perdeu algo, é possível resgatar, porque tem sempre uma barba nova para aparecer no pedaço, no sentido figurado, amém? Em nome de Jesus, a barba representa um tempo novo de Deus, falando no sentido figurado, Deus tem algo novo em qualquer que seja o momento. Deus tem algo novo para a sua casa, para a sua família. Deus tem algo novo. Os adolescentes ontem tiveram uma palavra, estão tendo o tempo inteiro. Hoje à noite eu vou estar falando com eles sobre honra aos pais. Eles precisam entender as consequências trazidas para dentro da casa deles e para a vida deles. Quando não há honra aos pais, eles precisam entender que eles têm um lugar na habitação do justo. E o novo de Deus pode vir através dos filhos, dos pais, dentro de casa. A próxima. Falei a falsa fé. Boca grande. O que é a boca grande? Boca grande são aqueles que falam muito dentro de casa, prometem e fazem pouco. Prometem, falam, mas não cumprem. O marido promete, cansativo. A mulher promete, os pais prometem, os filhos prometem. Precisa ter ação. Deixa eu lembrar, quem foi que falou para quando sair daqui fazer um plano por 100 e poucos anos do que ia fazer? Foi pastor Fernando? O que queria fazer para a sua família? Qual que é o plano? Para que você não fique só falando. Precisa de ação. E a ação, às vezes, você não vai conseguir fazer olhando para aquela pessoa que está te torturando dentro da sua casa. Vai ter que fazer olhando para Deus, enxergando lá na frente. Porque existe um ideal que é proteger, chegar lá no final da sua vida, ter a habitação do justo, a sua casa protegida e guardada. Deus está nos chamando para pagar o preço por algo precioso. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim, estava quase no divórcio. Eu falei, como que você imaginou a sua casa, a habitação do justo? Como você imagina passar os seus natais quando você tiver seus netos? Como você imagina as festas e as reuniões de família? O que ela começou a contar os sonhos dela. Eu falei, o que você está disposto a pagar? Qual o preço? Para que você não perca tudo isso. Mas a gente está com algumas pessoas que estão caindo nas iscas, como se elas estivessem no prejuízo e não querem pagar o preço. Ontem vocês viram aqui, pastor Magu, pastor Isabel e os 3 filhos. Nós sabemos como foi socorrê-los, desesperançosos. Mas o diabo vem atacar porque ele sabe o plano de Deus, que Deus tem um plano para os seus filhos e o plano sempre é bênção. O plano de Deus não é saquear a nossa casa, mas é derramar tesouros sobre ela. E se a gente não tiver isso alinhado, nós vamos perder a habitação do justo, que é a nossa família, o nosso lar. Aquilo que Deus nos deu. Então nós temos que avançar, alinhando promessas com atitudes. Amém? O terceiro ponto é o ativismo. O que é o ativismo? A gente lê o versículo aqui, não destrua o seu lugar de repouso. Não destrua o seu lugar de repouso. Ao mesmo tempo que, deixa eu lembrar quem foi, acho que foi o pastor Fernando também, que está hoje de manhã, está fresco. Falou assim, seus filhos têm que crescer na igreja, não é assim? Ficar na igreja? Foi, né? Ficar na igreja, estar o tempo todo na igreja. A igreja tem que ser a segunda casa dos nossos filhos. Mas dentro da nossa casa, os nossos filhos precisam ter a gente.
Do mesmo jeito, uma pessoa chegou para mim e estava arrasada e falou para mim: eu estou fracassando, eu não consigo, quando eu estou em casa, conectar com a minha família, porque eu só estou trabalhando o tempo inteiro. Gente, nós estamos na semana de conferência, não teve um pastor aqui, nem da nossa liderança, que conseguiu ter tempo de folga, porque nós trabalhamos muito a semana inteirinha, 2 semanas inteiras para essa conferência, mas ninguém pode viver assim, ninguém pode viver no seu lugar, na sua habitação do justo, indisponível para a sua família. Então, dentro de casa, os nossos filhos, nós não podemos ser aquelas pessoas, seja no trabalho secular, ou seja na igreja, que só vamos fazer coisas e não vamos conectar com a nossa família. O Jefferson tem uma frase que ele fala assim, né? Pessoas que querem sempre mais, pastor Mário falou, né? Pessoas que estão ali, que não estão conectadas com as coisas de Deus, vão se conectar a riquezas. Elas vão sempre ficar pensando um jeito de ganhar dinheiro que nem precisam. Antes de você entrar numa empreitada que vai roubar seu tempo em família, seu tempo de ministério, seu tempo de propósito, para ganhar um dinheiro que você nem precisa, mais dinheiro, você precisa de mais tempo para conectar com a sua família, mas parece que tem uma coisa, uma isca, que é o povo de Deus querendo mais dinheiro, menos tempo com a família, menos tempo servindo a Deus e mais jeito de ganhar dinheiro. Que é isso? Que é isso? Quando a gente começou a igreja, né, falaram para o Jéssica: mas olha aqui, o que é isso? Por que você não vai até general? Por que você não vai então ser professor universitário? Vai ficar lá na igreja de graça, gastando dinheiro ainda. Qual tem sido a medida para as decisões, da forma como a gente usa o nosso tempo? Porque pessoas não estão parando. E o ativismo sem a permissão de Deus é escravidão. Repita isso aí no seu lugar. É assim que é. Eu li uma história do Vitor, achei tão bonito, Vitor, sua declaração para Janaína. Eu não lembro as palavras direito, mas eu lembro o sentido. Você estava falando, agradecendo, amor, obrigada, porque você desistiu de ganhar dinheiro para ganhar maior, para termos a maior riqueza, que é a nossa família, e você abriu mão de outro tipo de riqueza para estar cuidando da nossa casa, não foi? Achei tão bonito isso. Para cada um, Deus vai dar a medida. Eu não estou dizendo que a medida para todas as famílias é a mulher não trabalhar fora, e a Janaína já escreveu sobre isso, né? Mas você precisa andar com a permissão de Deus. Eu lembro que quando o Jefferson foi para o Timor-Leste, até ele ir, foi o primeiro ano antes dele ir que eu dei aula à noite. Eu nunca dei aula à noite. Aliás, eu nunca dei aula na vida fora do horário que as meninas estudavam. Eu acordava, elas acordavam, arrumava às 3, eu dava aula, elas estudavam normalmente na escola que eu trabalhava, voltava todo mundo para casa, de tarde eu cuidava delas e de noite a gente ficava em casa. Mas naquele ano, um ano antes, eu comecei a dar aula numa faculdade que tinha aqui, que estava começando, de teologia. Depois nem foi para frente a faculdade. Mas quando ele teve que ir embora, eu tive que fazer a escolha. E a gente não teve dúvida, nós dois, de entregar o que tinha que entregar, largar o que tinha que largar. Nós não somos movidos pela conta corrente. O Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. O outro ponto é o idealismo. O idealismo, ele nos traz a uma realidade que não há famílias perfeitas. Diga, não há família perfeita. Vocês me veem aqui, né? Falam para mim assim: ai, nunca vi você sem estar sorrindo. Mora comigo, dorme comigo, acorda comigo 24 horas, porque você vai ver que tem momentos que eu não estou sorrindo. E você vai ver o Jefferson aqui. Nossa, que sabedoria de Deus. Realmente, ele é. Eu sou sorridente, ele é sábio. Mas você vai ver, como ele contou hoje de manhã. Hoje de manhã ele comentou isso. Que já estava na idade de ter aprendido certas coisas, não é?
Você falou isso. Por quê? Porque nós erramos. Nós erramos. Então saiba, não fique olhando para a família do outro. Olhe a sua família. Eu lembro que num dos momentos mais difíceis da minha vida, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o testemunho da Beatriz. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida, que durou muitos e muitos anos. Eu lembro que o que eu sentia. Tinham mães aqui na igreja naquela época. Gente, cuidado quando vocês abrirem a boca, porque às vezes a gente vai trazer o mérito para a gente. Nós temos méritos, sim, como pais na educação dos nossos filhos, mas nunca podemos esquecer a graça de Deus. Então, às vezes, eu estava numa rodinha de mães e as mães ficavam exibindo as suas filhas que, de fato, eram, assim, um comportamento exemplar, não se desviavam, elas falavam. Mas também é a criação que eu dei, porque comigo eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu pensava, Senhor amado, não conhece a graça de Deus. Porque quando você faz aquilo que você faz de todo o coração e as coisas dão errado, em alguns aspectos, naquele momento, você vai ter a oportunidade de conhecer a graça de Deus e nada é melhor, nenhum desempenho pessoal é maior ou mais valioso do que a graça de Deus. Porque é assim que Deus quer que a gente viva, fazendo a nossa parte, mas dependendo da graça dEle. Então não tem família perfeita e na hora que a sua estiver ali, você pensando, não vai ter jeito, você vai lembrar de onde você quer chegar com ela. E você vai poder escolher, jogar tudo para o alto ou perseverar e avançar, crendo na graça redentora de Deus. Aí você vai fazer a sua parte, aquilo que parece impossível é o milagre é Deus que faz. Mas enquanto caminhamos na escuridão, esperando o milagre, somos movidos apenas pela fé. Então vai ter hora dentro da sua casa que você vai ter que ser movido pela fé. Diga amém. Diga, eu não vou arredar o pé. Essa conferência, porque agora, enquanto que está tudo bonito, mas tem hora que vem a escuridão. E aí você vai ter que lembrar de tudo isso. E ao invés de ficar olhando em volta procurando família perfeita, não faça isso. Olhe para Deus e para as suas promessas. Amém? Isso é real. Próximo ponto. Já era é não acredite que não tem jeito, porque para você não tem jeito, mas nós somos filhos de um Deus do impossível. Poder da oração, o poder do jejum, a vida cristã, a gente vive a vida cristã em todas as áreas. Não é só para orar pelo outro que está doente, não é só para falar uma palavra para o outro, mas a gente falava por anos. Eu e o Jefferson, olha, não foi mole. E a gente falava um para o outro assim, vamos tomar o remédio que a gente dá para o outro. Qual que é o remédio que a gente dá para o outro quando eles vêm para o aconselhamento? É não desistam, resistam. Busquem a Deus, se arrependam dos seus pecados, veja qual é a sua parte do erro, tente, comece de novo. Não acertou da primeira, vai da segunda, não desista de buscar o certo. Mas às vezes o orgulho não dá, né? Às vezes o orgulho rouba o lugar do Espírito Santo. A Bíblia fala em Provérbios que o caído se levanta. Em Provérbios 24:16, ainda que o justo caia 7 vezes, ele tornará a se erguer. Amém? Ainda que na sua família 7 vezes apareça que você não tem como se reerguer, que não há solução, não é o que a Bíblia diz. Então avance. Avance e pague o preço. Pague o preço. Algumas vezes a gente falou para Deus, né? Ai, Senhor, o que a gente está fazendo de errado? Muitas coisas. Mas a graça de Deus veio sobre nós e nos alcançou. E algumas vezes veio na nossa cabeça, ai, será que por causa de tudo isso que a gente está vivendo, a gente deveria deixar a igreja para poder consertar todas as coisas? E Deus falava, vocês só vão parar quando eu disser pare. E a gente tinha um trato nós dois, e até hoje é assim, de um lembrar o outro. Nós só vamos parar quando Deus disser pare. Circunstâncias não podem parar o justo, amém? Não podem parar você na luta pela sua casa. Não podem parar você na luta do ideal e propósito que Deus tem para a sua vida. E o 6º ponto
É o racionalismo. O racionalismo é a razão não vai explicar tudo. A razão não vai explicar tudo, nem tudo vai estar aparente. Quem já foi na praia e viu aquela pessoa no final da praia, assim, no final do dia, quando a praia esvazia, com um detector, um aparelhinho, passando na areia, para ver se tem coisas perdidas que ficaram enterradas ali embaixo da areia. Quem já viu? Aqueles homens que passam com aquela maquininha na areia, porque eles acham relógio, eles acham aliança, eles acham cordãozinho, eles acham um monte de coisa que não estão aparentes. Mas eles têm um aparelho que detecta. Nós precisamos aprender a não racionalizar todas as coisas, a pedir ao Espírito Santo que detecte, que nos revele aquilo que está escondido, para que a gente olhe com olhos espirituais dentro da nossa casa. Para detectar as coisas espirituais, precisamos de olhos espirituais. E se não estivermos na habitação do nosso Pai, se não estivermos como filho, habitando debaixo da casa do nosso Pai, a nossa família também não conseguirá estar debaixo dessa habitação. Peça para Deus agora esse discernimento. Peça para Deus discernimento. Gente, por que vocês acham que todo mundo não, mas muita gente fala que quando vai ter conferência de família, quando é domingo, quem que já viu que quando é domingo o negócio atenta para não vir na igreja, para chegar atrasado? Quem que já percebeu isso? Gente, não precisa de um detector, é o Espírito Santo, ele está te revelando ali, isso é uma luta espiritual. Vai, eu já falei aqui, gente, deixa para lá. Se acontecer um domingo uma confusão, não queira fazer tudo certinho, traz o filho de pijama, não escova o dente. Tem dia que não vai estar no nosso controle. Porque vai acontecer sucessivas coisas para impedir o plano de Deus. Então não racionalize. Não tente resolver coisas na hora que está todo mundo estressado, na pressão. Esse é o ponto. Esse é um ponto importante. E nós lemos agora em Efésios. Eu quero ler aqui. Estou olhando o cronômetro. Deus te chama para um lugar. Um posicionamento, diga um posicionamento. Sobre aquilo que é importante para a sua vida aos olhos de Deus. Um posicionamento na sua casa. Um posicionamento de não desistir da sua família. Eu vou chamar a Beatriz aqui na frente. Bia, vou chamar a Beatriz aqui. Beatriz é a nossa terceira filha caçula. E a gente sempre fala, né, que ela era aquela criança quieta, que não dava trabalho, não testava os limites, por causa do temperamento. Não testava os limites, não era desobediente. A gente falava assim, poxa, mas será que se a gente tiver mais um, mais dois, mais três, mais quatro, vai ser esse temperamento que não dá trabalho? Quem é que tem filho pequeno que é do temperamento que quando é pequeno não dá nenhum trabalho? Quem já teve? E aí quem viu que depois que cresceu o negócio inverteu? Alguns foram abençoados de forma a, em algumas áreas, não precisarem da graça de Deus, mas vão precisar em outra. E eu lembro que a gente falava, né? A gente podia ter mais filho, mas vai que... Né? Porque a Bruna, por exemplo, era chorona. Então a gente ficou 1 ano sem dormir. Gente, se vocês verem uma foto minha, parecia que eu tinha ganho um soco nesse olho, um soco nesse, de tão roxo, magra, que esses ossos aqui daqui, ó, vinham tudo para fora assim, ó, porque era sem dormir à noite. Chorava para ir para a escola, chorava para não ir no colo dos outros, chorava. Por isso a gente esperou 5 anos para parar o remédio e ter a próxima, mas nesse período Deus deu a Bianca, também com 5 anos, né? Quando a gente adotou a Bianca, ela já tinha 5 anos, 5 anos e meio, tinha parado o remédio, fiquei grávida da Beatriz. E aí, foi assim, veio aquela filha quieta, por isso, olhem bem para os seus filhos quietos.
Porque tem algo para você enxergar no coração deles que eles não conseguem falar com a boca. E eu sempre pensava que ela ia falar tudo com a boca. E até há pouco tempo atrás a gente ainda descobre coisas que ela nunca falou, mas que ela aprendeu agora a falar. E que para a gente sempre estava tudo bem, sempre estava tudo bem. E para a gente, grande parte do problema, a gente achava que era ela e uma rebeldia. Até que um dia Deus falou, vocês estão fazendo tudo errado. Só está piorando, daqui a pouco vocês vão perder a filha de vocês para sempre. Meu Deus. Gente, eu não estou falando de 10 dias, nem de 10 meses, não. Quantos anos? Uns 10 anos de luta. E quando alguém fala assim, Beatriz mudou, né? Não agora que ela já está casada, mas estou falando do tempo que houve a restauração. Há uns 6 anos atrás. Por aí, uns 6 anos atrás, 6, 7, talvez, né? A Mel está com 3. Uns 6, 7 anos atrás, quando alguém falava, a Bia mudou, agora eu não. Agora a Bia é aquela verdadeira, aquela que ela sempre foi, que Deus criou para ser. E que Satanás vinha tentando perturbar, atazanar a nossa casa, a nossa família, a habitação do justo. Que foi um tempo de choro. Quantas vezes a gente estava aqui nos jovens, quem é do começo da igreja sabe. A gente estava aqui nos jovens, cheio de jovens. E o diabo, olha, era quase todo sábado vinha na nossa mente. O que vocês estão fazendo aqui? Na minha, né? Vou falar por mim. O que você está fazendo aqui? Falando para esse monte de jovem que está aí querendo ouvir tudo o que vocês estão falando e a filha de vocês está lá dizendo não para tudo isso. Que moral que vocês têm? Meu Deus, eu ia ali naquele banheirinho, a lágrima descia, eu secava a lágrima, eu lembrava do combinado com o Jefferson, a gente só para quando Deus diz para. Voltava para cá. Era tão difícil de entender, difícil de acertar, difícil de achar a medida. A gente não vai ter resposta para tudo o tempo todo dentro da nossa casa, a gente precisa da graça de Deus. E eu lembro, né, que eu falava, nossa, fiz muita coisa errada, bati boca, devolvi na mesma moeda, porque eu ficava assim, sem saber como agir em algumas situações. E foi tanto jejum, tanta oração, mas não foi por causa do nosso jejum e da nossa oração, mas foi pela graça de Deus manifesta, num momento em que a gente não podia mais, e a graça de Deus veio. E eu olhava para a Beatriz e falava, está tudo aí dentro, lembra? Está tudo aí dentro, e eu via dela por muitos anos. Vocês querem que eu tenha a vida que vocês querem. Essa vida quem escolheu foi vocês. Eu quero escolher a minha vida. Vocês têm um ideal e o ideal de vocês querem escolher para mim. Eu que vou escolher a minha vida. Que caminho que foi para ela e para a gente. Mas na época a gente só enxergava o nosso sofrimento. Não enxergava o sofrimento dela. Então eu espero que esse testemunho, eu sempre falei, né, Bia? Que um dia a gente ia estar aqui junto, né? E você ia dar esse testemunho. E já tem uns anos que eu falo, Bia, vai dar o testemunho? Ela, mãe, eu acho que eu preciso estar mais madura. Ainda não é o momento. E foram alguns anos respondendo isso, né? E agora, acabou de ter a 3ª filha, linda. Era aquela filha adolescente que falava, eu nunca vou casar. Eu nunca vou casar. Era aquela carioca inconsolável morando em Cascavel. O que vocês estão fazendo nessa cidade? Não gosto dessa cidade. Não tem ninguém aqui para mim nessa cidade. Eu não combino com as pessoas aqui dessa cidade. Não combino. Ela só tem 3 cascavelenses agora. E aí, esse que o Bruno chegou, né? No dia que o Bruno veio aqui na frente, na hora da oração do apelo, de costa eu vi o Bruno, eu pensei, a igreja cheia aqui, eu vi o Bruno de costa, eu pensei, Beatriz, nesse momento está vendo o Bruno. Porque eu conheço a filha, né? Que eu tenho, e dito e feito. Chegou em casa, ela, mãe, você viu, né? Eu falei, vi e sabia que você estava vendo. Só de costa, ele nem virou de frente para mim. E era a filha que falava, eu nunca vou casar, eu nunca vou casar, eu nunca vou casar. E depois era, se um dia eu casar, eu nunca vou ter filho. Eu falei, Bia, você vai ter filho, porque você já tem a maternidade dentro de você, você é amorosa, você é bondosa. E agora está aí no 3º, né? E Deus que segure eles 2, porque senão eles não param. É um atrás do outro. E eu vou deixar agora ela ler o testemunho no final dessa mensagem, antes de eu concluir. Porque eu creio que tem tudo a ver com a habitação do justo. E alguém falou para mim, a Bia vai dar o testemunho dela. Falei, uma parte.
porque tem testemunho, mas a gente tem que saber a medida e o que fazer em cada momento. Então foram 10 anos, na época, né? Foi dos 15, mais ou menos, aos 24, 23. Foi momentos muito difíceis, mas lembram da graça de Deus? Lembram da graça de Deus? É a graça de Deus, porque se fosse pelos nossos acertos, ela não estaria aqui. Mas pela graça de Deus, pelas palavras certas, na hora certa, em tempo, porque palavras têm poder. Com a graça de Deus. Conta, Bia. Meu nome é Beatriz, tenho 30 anos, sou filha e amiga de Deus. Mãe, minha voz é muito coisa. Deixa longe mesmo. Não dá para ouvir. Deus te deu essa voz, é essa que você usa. Mais ou menos, né? Esse é outro testemunho, outro capítulo. Meu nome é Beatriz, tenho 30 anos, sou filha e amiga de Deus. Vou tentar, porque, olha, é difícil. Casada com Bruno, tenho 3 filhas, Mel, Isa e Sol. Sou filha do pastor Jefferson e da pastora Cláudia, irmã da Bruna e da Bianca. Eu nasci em um lar abençoado, cresci nos caminhos do Senhor, recebi ensinos valiosos e fui muito amada. Sempre fui uma criança feliz, autêntica, bondosa, justa, cheia de amigos e que amava a Deus de todo o meu coração. Nasci no Rio de Janeiro, moramos em Manaus e depois mudamos para Cascavel. Sempre foi tudo normal, nunca tivemos problemas. Mas o primeiro desafio começou quando meu pai foi convidado para uma missão no Timor-Leste, onde ficaria 1 ano. 1 ano fora. Que difícil, meu coração foi ferido nesse tempo. Senti muita falta do meu pai, chorava escondido da minha mãe para não deixá-la triste. Contava os dias para ele voltar. E tudo voltar a ser como era antes. Passou 1 ano, ele voltou, mas voltou também com um desejo no coração de começar uma igreja em nossa casa. Fez uma reunião em família e perguntou o que cada um achava. Todos ficaram em paz e aceitaram mais esse desafio. Então a igreja começou lá na nossa casa, na Vila Militar. De repente meu quarto já estava lotado de crianças, sendo a primeira salinha do Nova Kids. Logo a sala também já estava cheia e o culto na varanda lotado. O tempo foi passando e ficando cada vez mais curto para tantas coisas. Ministérios sendo criados e mais pessoas chegando na igreja. As infinitas ligações de pessoas com problemas foram aumentando e as visitas de emergências também. Logo meu coração começou a rejeitar tudo e todos que tinham tempo dos meus pais. Já não era mais tão legal ir na igreja e nem ter comunhão com as pessoas de lá. Fui ficando fria e já não me sentia mais parte. Achava que eu era cobrada só por ser filha de pastor e quis viver minha vida do meu jeito, pois na minha cabeça eles que tinham escolhido essa vida e não eu. Fui apagando o Espírito Santo em minha vida, dando lugar para rebeldia, mágoa, raiva, me fechando cada vez mais. O orgulho nunca me deixou demonstrar qualquer sentimento de falta. Eles nem faziam ideia que isso passava em meu coração. Pelo contrário, comecei a rejeitar meus pais de todas as maneiras. Cortei totalmente o diálogo dentro de casa, não olhava nos olhos, não queria seguir as regras, fazia o que dava na minha cabeça e trazia muito sofrimento para nossa casa. Fui emancipada com 17 anos, tentei morar sozinha por um tempo, quebrei muito a cara e passei muito perrengue por minhas escolhas e por estar fora da bênção.
Me envolvi com drogas, parei de ir na igreja e virei um freezer em pessoa. Meus pais sofriam muito, oravam por mim e tentavam me direcionar, mas foram anos de luta. Em certo momento, Deus começou a trabalhar no coração de todos. No dos meus pais em relação à forma de lidar comigo e no meu em receber o amor deles e honrá-los. Foram muitas e muitas investidas deles para o nosso relacionamento voltar a ser saudável. Os anos iam se passando e eu não correspondia com o que se esperava de mim. Mas mesmo assim eles me honravam. Voltei a frequentar a igreja, fui me endireitando aos poucos, mas ainda muito fechada para todos. A relação com meus pais já estava bem recuperada, e então o sentimento de resgatar minha relação com Deus de verdade foi se formando dentro de mim. Fui abrindo mão de tudo que entristecia o coração de Deus, já não queria mais desagradá-lo de jeito nenhum. As vendas começaram a cair e então eu comecei a me alinhar no Senhor. Ainda falhava muito, mas o temor a Deus foi voltando ao meu coração. Eu comecei a querer mais, mas não sabia nem direito como fazer. Não me envolvia profundamente na igreja, ainda era ressentida, orgulhosa, não queria perder o título de desviada. Não queria ninguém esperando nada de mim, nem que conhecessem meu coração. Lembro de ter viajado sozinha para alguns congressos em outras igrejas e pensar, queria ser de outra igreja, onde ninguém me conhece. Poder começar de novo e então me sentir parte. Mas não era isso que Deus tinha para mim. Um mês depois de uma dessas viagens, conheci o Bruno, meu esposo, aqui na igreja. Começamos a namorar e em 4 meses já estávamos casados. E com 2 meses de casados já estava esperando a Mel. Foi então que pela primeira vez na minha vida experimentei o amor de Deus. Até então eu sabia que Deus me amava, mas nunca tinha tido a noção real e sentido esse amor. Tive uma experiência com Deus muito intensa. Comecei a enxergar a bondade dele em minha vida e a preciosidade que ele tinha me dado. Eu nem mereci e Deus me deu um marido maravilhoso, exatamente como eu queria e muito além do que eu imaginava. Chorava agradecendo a Deus. Nessa época eu tinha acabado de ter a Mel. O sentimento de gratidão pela vida do Bruno e dela tomou conta de mim. Só conseguia agradecer a Deus pela minha família. Me constrangi e pensava como não corresponder a tamanho amor. Fui tomada pelo sentimento de gratidão. Peraí que eu perdi. Ai, caraca, peraí. Como não? Não, peraí. Peraí. Tá, eu vou voltar um pouquinho, tá? O sentimento de gratidão pela vida do Bruno e dela tomou conta de mim. Só conseguia agradecer a Deus pela minha família. Me constrangi e pensava como não corresponder a tamanho amor. Fui tomada pelos sentimentos de gratidão e alinhada para o real tesouro da minha vida, minha família. Ainda nesse momento com Deus, quebrantado, Ele foi abrindo mais ainda meus olhos. Pude ver verdadeiramente os pais que Ele tinha me dado. Me constrangi novamente e um novo nível de honra a eles nasceu em meu coração. E um novo nível de arrependimento por tudo que fiz também. Nossa relação estava boa, mas eu ainda tinha dores e queria a cura total. Marcamos um momento, eu abri meu coração, pedi perdão, perdoei e me livrei de todo ressentimento que me impedia de fluir e crescer mais em Deus. Também enxerguei que faltava derrubar o muro que existia entre eu e a igreja. Minha outra família. Um muro cheio de mágoas que não me deixava eu me sentir parte. Mesmo firme em Deus, eu não tinha pertencimento. Mas até isso Deus restaurou. O amor de Deus mudou a minha vida. Eu fui resgatada, Jesus me chamou e eu ouvi a sua voz. A compreensão de sua graça me transformou. Uma vida no centro da vontade de Deus é tudo que eu mais quero. Não existe nenhuma outra ambição na minha vida a não ser cumprir o chamado que Ele me entregou. Sou extremamente feliz, grata e realizada com o que Ele me deu, a minha família. Minha oração e principal desejo é que as minhas filhas tenham o seu encontro com Deus. Nós pais podemos fazer tudo, ensinar a amar a Deus, ensinar a amar o que Deus ama, mas cada filho precisará do seu encontro e sua experiência única com Ele.
Sou imensamente grata pelas infinitas orações dos meus pais. Oração nunca será o último recurso, e sim o primeiro. Sei que grande parte do que vivo hoje é fruto da intercessão dos meus pais pela minha vida. Te encorajo a ser um grande intercessor dos seus filhos. Profetize na vida deles, declare todos os dias quem eles são. Declare que estão na segurança do Senhor, que são abençoados, prósperos, inteligentes, sábios, obedientes, filhos amados de Deus, que aonde colocarem as mãos prosperará, que são favorecidos e têm o favor de Deus, que são o que a Bíblia diz que eles são e têm o que a Bíblia diz que eles têm, e que o Senhor está com eles a todo momento. Agradeço de todo o coração pela minha vida, do meu esposo e das minhas filhas. Agradeço por tudo que meus pais fizeram por mim e fazem até hoje. Agradeço a Deus por sua presença em nossa casa, por poder ouvir a sua voz e por suas promessas para a minha família. Eu creio que viverei todas as promessas para a minha vida e para a minha casa. Agradeço por essa igreja que eu amo e hoje me sinto parte verdadeiramente. Agradeço pelo milagre que é a minha vida e por tudo que Deus é para mim. Se você está passando dificuldades com algum filho, lembre-se, não é o fim da história. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dez longos anos, mas a fidelidade de Deus vem. Não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não esqueça do poder de Deus. Olhe para quem faz parte da sua família, enxergando tesouros de Deus. Por muito tempo a gente só viu os defeitos, mas Deus nos trouxe a realidade para enxergarmos os tesouros, lembrarmos que eles estavam ali e avançarmos na fé. Pode ser que vão ser anos de dores, anos e anos de dores. Pode ser que você vai olhar para alguém da sua família e olhe, só veja os defeitos. E se você olhar para a família do lado, você vai pensar, aquele filho é perfeito, o meu é torto, aquela esposa é ótima, é parceira, a minha é ranzinza, aquele marido é ótimo, e o meu não. Não olhe assim. Nós fizemos isso por um tempo. Eu lembro que quando a Beatriz começou a voltar da igreja, ela estava perto de terminar a faculdade de educação física. E quem conhece ela daquela época, pessoalmente ou das redes sociais, lembra as roupas que ela usava. E ela começou a voltar para a igreja vindo exatamente com as roupas que ela usava. E a gente ficava em casa falando, Deus, o que a gente faz? Ela entrava aqui, com aquela bolsa pendurada, um bolsão. E eu não vou descrever o resto. Quem estava sabe. E a gente um dia em casa falou assim, como que a gente faria se fosse qualquer outro jovem que não fosse a nossa filha voltando para os caminhos do Senhor? A gente ia ficar falando, tapa esses peitos, troca essa calça, arruma essa roupa, ou a gente ia receber até ela ser transformada de dentro para fora. E a gente falou, como que a gente faria se não fosse a nossa filha? E a gente olhou para o outro e falou, então nós vamos fazer a mesma coisa. Fazer com ela como se fosse com outro jovem. A gente teve que engolir orgulho. De não se importar com as falta de entendimento de alguns irmãos. De achar que a gente estava sendo conivente. De achar que a gente era permissível. Porque as pessoas não estavam sabendo a dor e todo o percurso da história. Então ela está aqui, naquela época, do jeito que ela estava vestida, era uma vitória, perto da onde o rumo da vida dela estava indo. Então eu desafio você agora a olhar não só para a sua família em casa, mas olhar para a família da igreja também,
e enxergar o coração. Porque às vezes a primeira coisa que vem na nossa mente é como a pessoa está no exterior dela, mas existe um interior que é ali onde Deus quer tocar, porque a parte de fora vem depois. E às vezes a gente quer começar a obra pelo lugar errado. Quero, para encerrar, ler um texto aqui que é Gênesis 12:2 e declarar sobre a sua vida. Quando Deus disse para Abraão: eu quero dizer para você agora: de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Deus quer usar você nessa geração, mas é preciso se posicionar corretamente. E se posicionar corretamente muitas vezes vai ser não entender o que está acontecendo, mas prosseguir em fé. Uma vez uma pessoa falou para mim: mas por que a Beatriz faz vocês passarem tanta vergonha? Eu acho que eu vou chamar ela para conversar. Eu falei: não chama, porque ela vai te descascar. Você não tem essa moral com ela para ela te ouvir. Aí eu falei: a gente aprendeu a vergonha ser a última coisa na nossa lista de preocupação. Aprenda isso na sua casa. Aprenda isso na sua casa. Não se importe com a vergonha, se importe com a realidade daquela pessoa, de quem ela é, do valor que ela tem. Não deixe esse engano chegar no seu coração. Porque quando Deus vem, Ele endireita todas as veredas, amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Queria convidar você, se você quiser se ajoelhar aí no seu lugar, se ajoelhe pela sua família. Se prostre diante de Deus agora. Se prostre diante de Deus, porque se você não prostrar diante de Deus, você não vai conseguir prosseguir com a habitação do justo. Se prostre diante do Senhor, porque só nele temos força. Só nele encontramos força para não desistir. Ó Deus, eu oro agora, Senhor, toda essa história, todas as lutas, isso é um testemunho com uma das filhas, porque foram inúmeros testemunhos. Cada uma delas veio um ataque de forma diferente, refletindo em muitos momentos a nossa deficiência como pais, mas a sua perfeição como Pai perfeito, porque é assim que o Senhor quer que a gente se encontre. Sabemos que precisamos da paternidade perfeita do Senhor em nossas vidas e nos nossos lares, que não é pelo nosso mérito, ó Deus. Estamos aqui prostrados diante do Senhor, dizendo: vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa casa, nos dá olhos, os teus olhos. Ó Deus, vem o teu reino sobre a nossa genealogia. O Senhor nos chamou para fazer diferença, para cada um de nós vir uma grande nação. Ó Deus, toma a nossa geração aqui diante de Ti, Senhor. Ó Deus, perdoa nossas falhas, as nossas fraquezas, o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso envaidecimento, que achando que fazendo tudo certo o outro não pode errar. Ó Deus, precisamos lembrar do preço que o Senhor pagou pelos nossos pecados e que fomos redimidos, carentes da Tua glória. Ó Deus, quando olhamos para os nossos pecados e entendemos o que é a Tua graça, então precisamos olhar dessa forma para o outro, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Ó Deus, não podemos prosseguir sem o Senhor. Necessitamos de Ti, Senhor. Vem com a verdade do Senhor sobre cada casa aqui, que cada família aqui seja sustentada. Declaramos que o Senhor é a rocha dessa habitação, da habitação dos justos diante do Senhor agora, que Satanás não consiga êxito em nenhuma emboscada, que cada filho aqui possa refletir a sua glória, que nenhum pai desista de olhar para os seus filhos com os olhos que o Senhor nos olha, esperando que os tesouros dentro de nós venham, apareçam e frutifiquem. Ó Deus, que esse testemunho aqui da Beatriz não seja em vão.
mas possa tocar corações, tirando vendas, trazendo clareza, esperança, entendimento, rompendo com padrões de pensamento julgadores. Ó Deus, nesse momento ela não representa só a nossa filha, mas ela representa uma geração que escolhe muitas vezes caminhos errados pela dor do coração. E nós pedimos aqui, abre os nossos olhos para essa geração, dentro e fora da nossa casa. Ó Deus, nos livra de uma mente farisaica e hipócrita. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, precisamos aprender a conectar com corações. Ó Deus, precisamos aprender contigo, Pai perfeito. Obrigada, Senhor, que essa verdade se cumpra em cada lar aqui, porque nós declaramos que Cascavel não é uma terra que mata pastores, não é uma terra que mata pais, não é uma terra que mata casamentos, não é uma terra que mata filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a habitação do justo seja guardada e protegida, e cada um possa se levantar quando cair, porque esse é o teu plano e o teu propósito. Amém? 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 Amém.